Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, a quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Pai querido, a Tua palavra é muito bem-vindo ao nosso coração. Queremos recebê-la como uma semente que fertiliza e que multiplica e que produz uma colheita a 30, 60 e a 100. Nós queremos convidar o Teu Espírito Santo para que nos ajude a caminhar durante toda essa ministração. Que a Tua palavra seja rema no nosso coração. Que a Tua palavra seja viva em nosso coração. Tira de nós os conceitos, os preconceitos e traz sobre nós a luz do Teu Evangelho, do Teu Espírito Santo, para que possamos entender que esse mundo espiritual é uma terra fértil, aonde tudo que a gente planta a gente colhe. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, estamos em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro, e os nossos cultos funcionam sempre aos domingos às 10 da manhã e também às 19 horas, e nas quartas-feiras, que é o quarta-feira, que é um culto de oração aleluiado, que você é muito bem-vindo, sempre às 20 horas. Além disso, temos os ministérios infantil, o Ministério Infantil, temos aqui estacionamento para aqueles que chegam primeiro. Em breve, teremos estacionamento para mais de 150 carros e você vai ter muita segurança, como já tem, para vir aqui com a gente. Temos os ministérios de quase adolescentes, adolescentes e jovens, que funcionam no sábado à tarde, e células durante toda a semana, espalhadas na cidade de Curitiba. Venha nos visitar. Leis
de semeadura e colheita. Quando nós falamos sobre semeadura e colheita, eu gosto de citar sempre o princípio de todas as coisas. O livro do Gênesis é um livro de princípios, do início, aonde nós aprendemos com o Senhor aquilo que vai ser semeado e aquilo que vai ser colhido. A Bíblia diz, amém? Isso aí na Bíblia não diz, quem diz é o aviso. A Bíblia diz que há uma lei de semeadura e de colheita. Edificou Noé um altar. A lei da semeadura, ela é ministrada desde o princípio, produza a terra semente e fruto que produz semente. E aqui o altar é construído por Noé ao final daqueles meses aonde choveu e veio o juízo do Senhor sobre a terra. Edificou Noé um altar e ofereceu holocausto, um sacrifício sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar. Sementeira e cega, sementeira e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Hoje eu vou falar sobre finanças. Eu acho que depois de um ano aqui na igreja, é a primeira vez que eu tiro um domingo para falar sobre finanças. E essa é uma área que produz muito desconforto no coração de muita gente. Muita gente é ferida nessa área, muita gente é machucada, muita gente é aprisionada. Se eu perguntar aqui agora para vocês, quantos aqui nessa igreja o seu pai ensinou você a lidar com dinheiro? Levanta a mão. Pouca gente. Pouca gente aprendeu em casa algo que nós devemos aprender desde o princípio. Quando minha filha fez 15 anos, eu mandei ela para estudar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, lá num colégio batista. Então, ela foi e ficou um ano, e ela falou assim: pai, aquela escola é muito boa, porque eu posso estudar o que eu quiser. Então, se eu não quiser fazer matemática, eu quiser fazer só inglês, eu faço só inglês. Se eu quiser fazer só matemática e não quiser fazer inglês, eu faço só matemática. Mas tem duas matérias aqui que são obrigatórias, todo mundo tem que fazer. Eu falei: quais são? Ela falou: a matéria onde se aprende leis do governo, e business, que é a matéria que ensina você a lidar com finanças. O brasileiro, ele faz 18 anos e ele quer comprar um carro. O americano, ele faz 18 anos e ele quer juntar o primeiro milhão. Há uma ideia de investimento, de semeadura e colheita, que ela é implantada no coração do jovem, antes mesmo dele pensar em querer comprar coisas, em viver nesse mundo. Nós vivemos hoje numa sociedade de consumo, e a sociedade do consumo, ela diz para mim e para você o tempo todo, que se você não tiver coisas, você não é feliz. Nós somos então incentivados o tempo todo a comprar e a gastar e a investir, e isso gera uma enormidade de pessoas aprisionadas em dívidas impagáveis, dívidas irresponsáveis, pessoas que acabam colocando no colo de Deus e nos ombros de Deus a responsabilidade dos seus próprios atos e seus caminhos errados. Nós somos convidados o tempo todo a gastar e a gastar aquilo que a gente não tem em coisas que não dão prazer e simplesmente não trazem a bênção do Senhor. Toda a programação que você vê na televisão, toda a programação, ela é motivada por o que a gente chama, o paulista chama de reclame, nós chamamos de propaganda. E a propaganda quer tirar e capturar você e trazer você ao entendimento que você vai ser feliz se você fizer aquilo que eles estão propondo no teu coração. Compre Pepsi, ou compre Coca-Cola, ou compre Guaraná Antártica, ou compre Guaraná Taí, enfim. Vai levar você a buscar e tirar de você o teu recurso para investir naquilo que eles acham
ou o que eles dizem que você vai ser feliz se tiver. A semeadura, ela começa no altar, e eu preciso, antes de falar sobre recursos, e falar sobre dinheiro, e falar sobre como lidar com dinheiro, falar sobre semeadura. Hoje, falar de dinheiro em igreja evangélica é muito interessante isso. As pessoas dizem por aí que pastor é ladrão. É muito interessante isso. Na verdade, você está numa igreja batista, e quem define o salário do pastor batista é a igreja. É a igreja que se reúne em assembleia e determina para um grupo de pessoas, ou ela mesma resolve, sobre o salário do pastor. O pastor não mexe em dinheiro. O pastor não toca no dinheiro. O dízimo não vem para a mão do pastor, a oferta não vem no colo do pastor. Isso tudo vai para uma tesouraria. Nós temos hoje uma tesouraria que você deve se honrar, se orgulhar de ter pessoas honestas, ilibadas, de caráter absolutamente... A nossa tesouraria é muito transparente. Nós temos aqui o CAF. O CAF é um Conselho de Administração e Finanças, que trabalha como se fosse um órgão do TCU. Se você sabe como é que ele trabalha o quê? Investigando para ver se as contas estão em dia, trabalhando, chancelando, endossando aquilo que é investido, aquilo que é trazido como oferta e como dízimo e como dedicação de bens aqui. Mas muita gente fica desconfortável, muitos pastores me convidam, pastor, vem ministrar aqui na minha igreja sobre finanças, porque é uma área que eu gosto de ministrar, porque foi uma área que eu também aprendi durante a minha jornada. Meu pai não me ensinou, e eu fui aprender depois de alguns tropeços na minha vida. Então eu quero falar um pouquinho que o altar, o lugar onde nós trazemos a oferta, o lugar onde nós trazemos dízimos, é um lugar de atenção de Deus. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Muita gente não entende porque que Deus recebe uma oferta de um e não recebe a do outro. Deus não recebe qualquer tipo de oferta. Não recebe. A Bíblia diz, a gente vai ler num texto mais adiante, que Ananias e Safira foram fulminados aqui entregando oferta no altar. A Bíblia diz que Coré, Datã e Abirão também foram fulminados diante do Senhor, trazendo uma oferta de incenso no altar. A Bíblia também diz que os filhos de Eli, Rofini e Finéias, foram eliminados porque roubaram das ofertas do Senhor. A Bíblia diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, também morreram no altar, trazendo uma oferta de fogo estranho. O altar é um local de atenção do Senhor, e o altar é um lugar onde se manifesta o poder e a resposta do Senhor. Quando nós falamos de altar, Caim, ele trouxe daquilo que sobrou. Ele trouxe, ao cabo de dias, ele vai e leva uma oferta para Deus. Abel não, trouxe das primícias. Ele pega o melhor que ele tem, ele não fica guardando para si, ele pega o melhor que ele tem e ele oferece ao Senhor. Interessante hoje, quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, você vai buscar na internet, tem todo tipo de opinião sendo traçada, sendo dirigida na Bíblia. Olha, o dízimo é coisa da lei. Mentira. O dízimo já existia antes da lei. Abraão vem 400 anos antes da lei, e ele entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. Antes de Moisés, 400 anos antes, Abraão traz o dízimo. Então existe alguma coisa aí que está distorcido no ensino das pessoas. Muita gente dizendo assim, isso é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento. Não é, porque o Novo Testamento, nós vamos ver aqui, também trata do assunto. Então, existe uma ideia, quando a pessoa não quer fazer, o desobediente, interessante, o diabo adora os inteligentes, mas odeia os desobedientes. Odeia. Quando nós falamos sobre isso, os próprios fariseus tinham um problema com essa questão e vão perguntar para Jesus, é lícito dar para César o imposto? É lícito pagar imposto a César? Tem muita gente que me pergunta assim, é lícito
pagar o dízimo, como se o dízimo fosse um pagamento, ou mais uma conta para se pagar. Não, eu pago lá a padaria, eu pago o açougue, eu pago as compras, a escola das crianças, a parcela do meu apartamento, o aluguel, o carro. Quando a pessoa não quer fazer, se ela está pensando já em enrolar o governo, imagina enrolar Deus, imagina enrolar o mundo espiritual. Só que isso são pontos que para algumas pessoas elas estão absolutamente certas. Eu estou fazendo certo e eles não guardam nenhuma culpa. Tem outros que têm dúvidas, e quando você tem dúvida a respeito de uma coisa, você vai procurar conselho aqui, ali. Você pode encontrar 100 conselhos, até que alguém vai dizer justamente aquilo que você quer ouvir. Está vendo? O pastor fulano falou assim, e ele é um inteligente, ele é um sábio, ele é um conhecedor. Pessoas quando querem pecar, o pecador, quando ele quer pecar, ele vai buscar conselho até ele encontrar o conselho que ele quer ouvir. Só que aqui eu não estou nem para julgar e nem para condenar. O meu papel não é esse. O meu papel aqui é ensinar. O papel sacerdotal é ensinar o povo a adorar a Deus. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre a adoração que vem através do altar. O altar é um lugar que Deus vê. E olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Deus, ele se impressiona não com quem dá muito, mas ele se impressiona com a fidelidade daquele que coloca Deus em primeiro lugar. Ele está impressionado aqui com uma mulher, porque ele está olhando os ricos lançarem daquilo que sobra, mas ele fala: essa mulher deu mais do que todo mundo. Em Lucas 21 não fala isso, mas em Mateus 12 ela diz: para tudo, ela deu mais do que todos eles juntos. Então é um lugar onde Deus vê, mas é um lugar onde também pode ser profanado. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, os quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor, os consumiu, morreram presentes do Senhor. Graças a Deus que Deus não faz mais essas coisas. Não é ter um monte de gente sendo fulminada. Graças a Deus. O que acontece aqui é que o fogo que veio sobre o altar, tanto nos tempos de Moisés quanto nos tempos de Salomão, foi um fogo que desceu do céu. Se você pegar, é interessante isso. Esse fogo apontava para quê? Apontava para a presença de Deus naquele local, a autorização de Deus, a chancela de Deus naquele local. Você vai ver que no Pentecostes foram vistas como línguas de fogo sobre a cabeça daqueles homens que estavam orando, que receberam o Espírito Santo. Ele fala assim: olha, vocês vão para Jerusalém e vão ficar lá, até que do céu vocês recebam, do alto vocês recebam poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo manifesto pelo fogo é algo que vem de Deus, não é simulado. Tem gente que simula a presença de Deus, e aqui ele diz que no altar não dá para fazer isso. A semente, ela é santificada nesse altar aí. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? A oferta, quando ela é trazida no altar, ela recebe de Deus o que ele chama de santificação, de separação. É aqui no altar que aquilo que fica no meu bolso é santificado. Então tem muita gente que diz assim: ah, pastor, eu não sou dizimista porque eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Mas na verdade ele está entrando num ciclo de destruição. O dízimo não é diferente da oferta, é diferente da primícia, é diferente, quando a gente fala sobre dedicação de bens, nós temos que separar bem essas coisas. O dízimo é uma obediência, a Bíblia diz que o dízimo é a 10ª parte daquilo que vem em suas mãos, isso é dízimo. Só que o papel do dízimo é trazer
para a casa do tesouro aquilo que Deus deu nas suas mãos, mas é também abençoar aquilo que fica nas suas mãos. Quando a Bíblia fala sobre dízimo, é interessante que ela faz um jogo entre bênção e maldição. No capítulo 3, verso 8 e 9 de Malaquias, ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, toda a nação de Israel. Mas no verso 10 ele diz: eu os abençoarei e eu abrirei as janelas dos céus. Então existe uma resposta. Bênção e maldição são respostas de obediência e desobediência. Você obedece, então essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Você desobedece, então essas maldições te perseguirão e te alcançarão. O rei Davi, ele é um homem obediente. Ele diz no Salmo 23, eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias da minha vida. Bênção e maldição é uma resposta espiritual à obediência e desobediência. Ele está simplesmente tratando disso. E aquele que diz para mim, não, isso ficou no Antigo Testamento, eu digo para você que honrar pai e mãe também ficou lá. Então, se você diz para mim que a lei, ela não produz um benefício, a lei não salva ninguém, joga essa bobagem fora. Romanos capítulo 3, verso 20, diz que pela lei vem o conhecimento do pecado, e ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. A lei não serve para salvar, mas a lei nos protege de cair em rascada e cair dentro de buracos. A lei nos protege da gente tomar rumos e traçar tragédias para a nossa vida. Tiago, capítulo 1, diz que aquele que obedece à lei da perfeita liberdade, esse é feliz. Ou seja, a lei de Deus não vai cair. Passarão os céus e a terra, a minha palavra não passará. E nem um jota, nem um tio será tirado da lei sem que se cumpra. Ser legalista é uma bobagem. Agora, você ignorar um princípio de Deus para a sua própria proteção é tolice. Quando nós falamos sobre semente no altar, Deus se importa tanto com a semente como com aquele que está semeando. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não é qualquer oferta, porque Deus está olhando tanto para quem está semeando, quanto para a oferta daquele que está semeando. Ele sabe que você está querendo trazer uma coisa boa, mas ele fala primeiro conserta. É interessante que os fariseus, Deus ele fala isso, né? Jesus, quando está tratando com a gente sobre intimidade com Deus, os fariseus, eles faziam as coisas certas pelos motivos errados. É por isso que ele fala, olha, quando você jejuar, faça em secreto. Quando você fizer o bem e der esmola, faz em secreto. Quando você orar, você deve orar. Orar é bom. Fazer o bem é bom. Jejuar é bom. Mas faça da maneira correta. Porque é fácil você fazer o certo de uma maneira errada. Então, vir com a tua oferta ao altar é bom. Mas Deus está olhando a maneira como o seu coração, ele está íntegro ou corrompido diante dele. Então, não adianta querer entregar uma oferta que Deus não vai receber. Deus fala isso para Saul. Saul traz uma oferta enorme, porque ele vem da vitória contra os amorreus, e ele traz então um rebanho enorme. E Saul ouve o balido das ovelhas e pergunta, o que é isso? Deus não te pediu isso. Tem muita gente querendo entregar para o Senhor oferta que ele nunca pediu. Eu estou fazendo para o Senhor. Não, Deus não pediu isso para você. Em Malaquias capítulo 1, Deus fala, quem dera fosse fechada as portas do altar, as portas do templo, para que não fosse oferecido para mim sacrifício profano. Deus, ele ama a obediência. É interessante que ele fala isso para Saul. Ele fala, obedecer é melhor do que qualquer oferta, é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que a oferta de carneiros. Por quê? Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, é como um acordo que você faz, um termo de um contrato espiritual que você faz com o espírito imundo. Então tem gente que quer justificar a desobediência com inteligência e cai em buracos. Olha o que eu vou dizer para você, querido, Deus,
ele tem um deserto sob medida para a desobediência da gente. Não fique pensando que você vai escapar ileso. Você pode aí se orgulhar, você pode aí achar, não, comigo isso não vai acontecer. De Deus não se brinca, ou de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6 diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito colhe da vida eterna. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor. Olha como é que Deus está atento ao altar. Com toda a sorte de instrumento de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tombais, tamborins e com pandeiros e com símbolos. Era uma festa. Estamos celebrando a Deus. Deus está recebendo tudo. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Quem se importa? Não, Deus se importa. Quem se importa com a santidade? Deus se importa com a santidade. Quem se importa com a pureza? Deus se importa com a pureza. Pastor, mas por que Deus acabou com a raça desse homem chamado Uzá? Para mostrar que o nosso Deus é santo e que nós somos absolutamente pecadores. Quando isso aqui está acontecendo em 2 Samuel, 1 Crônicas capítulo 7 também conta essa passagem. E ele conta que quando nós devemos entregar ao Senhor, caminhar ao Senhor, existem critérios dele para a santidade. Eu faço do meu jeito. Não, não é do seu jeito, não, é do jeito do Senhor. Quando aqueles homens levavam a arca, eles colocam em cima de uma junta de bois, e Deus diz, não, vocês vão levar nos ombros, com varas de cedro, banhadas em lâminas de ouro. Isso está mostrando, é referência à minha glória. Ninguém deve tocar lá, ninguém deve se aproximar. Isso é um trabalho do Levítico. O livro do Levítico não fala de Levítico, fala de sacerdócio. Você não vai ver a palavra levita no livro do Levítico, mas ele ensina você a adorar a Deus. E adorar a Deus é comparecer no altar. E quando o sumo sacerdote entrava lá, no mais importante dos dias, no mais importante dos lugares, para adorar a Deus, ele entrava amarrado, com uma corda no pé e com um sino. Tamanha referência que havia diante do Senhor. Mas hoje nós ignoramos isso. Hoje nós ignoramos a reverência. A igreja não chora mais pelo pecado. A igreja chora porque perdeu o prazer. Você está atendendo a pessoa, pastor, ora por mim, porque a minha mulher foi embora. E você vai ver, ele está chorando porque perdeu o prazer. Nem mulher dele não era amante. Hoje as pessoas estão lamentando porque deixaram o pecado governar a vida deles, mas não lamentam o próprio pecado trazendo morte na vida deles. Existe reverência no altar, e existe colheita de perdão no altar, já que estamos falando de semeadura. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão me jure que não matará o seu servo pela espada. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão. E ele disse, vá para casa. O altar é um lugar de encontro com Deus. Homens e mulheres se encontram com Deus aqui. Quando a Bíblia diz, ninguém comparecerá diante do Senhor de mãos vazias. Isso é um princípio de entrada na presença de Deus. Você vai ver outros homens que constroem o altar. Josué, antes de entrar na terra da promessa, ele constrói um altar dentro do Jordão. Ele coloca um altar de pedras dentro do Jordão. O Jordão secou, como o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos havia secado. Ele faz um altar. Você encontra outros homens e outras mulheres, como Noé, como Davi, construindo altares, porque Deus, ele recebe sacrifício. Você não entra na presença de Deus, a não ser pelo sacrifício do Cordeiro. A Bíblia diz que eu e você fomos sim comprados. O pastor Carlos Morelli estava conversando comigo a respeito dessa questão de redenção, e como o altar é uma expressão da redenção.
A expressão de como Deus nos comprou, de nós somos propriedade deles. A visão que a gente tem de dinheiro hoje é uma visão de que eu tenho porque eu sou esperto, eu tenho porque eu sou trabalhador. Não é verdade. Deus abençoa a obra das mãos. Mas Deuteronômio capítulo 8, Deus diz: quando você entrar na terra que eu te der, e você ali enriquecer, não digas no teu coração, foi a minha mão e a minha sabedoria, porque eu sou o Senhor que te fiz enriquecer. Em Ageu capítulo 2, ele vai dizer o tempo todo: nas mãos do Senhor está o engrandecer, está o exaltar o homem. Isso tudo vem do Senhor. Quando a gente fala sobre isso, muita gente se importa e acha que é uma ignorância. Em Marcos capítulo 14, uma mulher vem com um nardo de um perfume caríssimo e derrama sobre a cabeça de Jesus. E as pessoas reclamam: isso é um desperdício. Jesus diz: não. Aonde quer que o evangelho do reino for pregado, o que essa mulher fez será contado para a memória dela. Será falado. A oferta é algo que fala. É muito interessante como é que a oferta fala. A Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, verso 4, que pela fé Abel ofereceu a oferta, ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim, e foi justificado pelas suas ofertas. E hoje, até hoje, o sangue dele ainda fala. Quando nós tratamos sobre altar, existe uma lei de semeadura e de colheita no altar. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele está falando aqui de gente que está sofrendo, mas ele está falando de gente que está trabalhando na obra do Senhor. Gente, o Ministério de Ação Social dessa igreja vai trabalhar incansavelmente para socorrer aqueles que são os pequeninos. Para você que entrega uma cesta básica, para você que ajuda, trazendo um feijão, um saco de arroz, enfim, para você isso não é nada, mas para quem está recebendo isso é tudo. Nós estamos numa campanha de 1%, além do dízimo, para dar de oferta para missões. Para você que dá 1% pode não ser nada, mas para o missionário que recebe aquele 1% é tudo para ele. Eu fiquei impressionado com o missionário de Firenze, de Florença, um jovem pastor, Davidson, hoje um amigo meu, pai de 3 filhos morando na Itália. Levanta às 5 da manhã, vai lá, abre uma banca que ele tem, que vende chapéu Panamá, volta, pega o outro menino, leva para o colégio, andando numa dessas bicicletas que tem motor, e pega o outro, a esposa dele trabalha fazendo limpeza, fazendo diarista. Ele que paga o salário dele, porque a igreja não se move e não se comove para pagar o salário do pastor. Eu tive que ir lá, reunir com a liderança, eu tive que dar um chacoalhão na liderança, porque digno é o obreiro do seu salário. Eu falo isso e eu falo com carinho. Tem igreja fazendo um pastor passar dificuldade e fome. Tem igrejas que não tem condição. A nossa igreja, vou deixar claro aqui, Igreja Batista do Bom Retiro honra os pastores com o salário. É honrado. Mas tem muita gente aí fora, você que está ouvindo a gente pela internet, que está deixando seu pastor passar dificuldade, que não se importa com ele. Mas a Bíblia diz que aquele que ministra a palavra, ele é merecedor de duplicada honra. Quando a gente fala sobre lei de semeadura, diz que aquele que semeia em lágrimas, colherão com alegria. Os que semeiam vento, colhem tempestade. O tolo não tem espiga, o talo não tem espiga e não produzirá farinha. Caso produzisse trigo, os estrangeiros o devorariam, e Israel é devorado. Ele está falando o seguinte: Oséias, Deus está decepcionado com o povo. O livro de Oséias é um livro que ajuda muito a gente a tratar o coração de pessoas que foram traídas. Oséias fala sobre adultério. Ele está usando a história de Gomer.
e está usando a história do profeta para ensinar como é que Israel traiu e adulterou com outros ídolos. O adultério, gente, é algo terrível, terrível. Se há algo que decepciona o Senhor, se há algo que traz sofrimento e dor numa família, é o adultério. As pessoas pensam que estão escondendo isso. As pessoas pensam que estão sendo muito espertas. Queridos, quando Davi cai em adultério, ele pensou que tinha escapado. Urias, ele é morto através de um acordo que ele faz com Joabe, para transferir a culpa dele para o inocente. Gente, quando Deus chama Davi para conversar, ele fala: o que você fez na escuridão, os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. Porque você matou Urias, meu servo, com a espada de Amon, a espada jamais sairá da tua casa. Há uma recompensa espiritual para a obediência, mas há uma conspiração espiritual pela desobediência. Os filhos dele se perdem. Ele perde 4 filhos. Absalão se deita com 10 concubinas dele. Aminon se deita com uma das filhas da própria irmã. Salomão foi uma desgraça. Ele toma para si 1000 mulheres. E aí ele junta para si aquilo que Deus falou: não ajunte isso, porque você vai cair. Não ajunte para você um grande exército de cavalos, você vai cair. Porque se você ajuntar isso, o orgulho vai tomar conta do teu coração. O orgulho já tinha tomado a conta do coração de Davi antes. Ele conta o exército, e a praga vem devorando Israel, até que para diante de Jerusalém, com a espada desembainhada, e Davi vai para o altar, para sacrificar na eira do Araúna, e ele diz: eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. E ali, o livro de Crônicas conta isso, 2 Samuel não, mas o livro de Crônicas diz que o anjo da desgraça, da destruição, embainha a sua espada. Não se brinca com Deus, não se brinca com a lei de Deus. Semeando azeite e farinha, levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom. Deus às vezes parece estar de brincadeira com a gente. Há uma fome miserável em Israel. Ele pega e fala assim: sobe, vai lá para a Síria. E quando ele chega na Síria, ele vai encontrar uma mulher, uma viúva, morta de fome. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. Não estava chovendo há 3 anos e meio, a água valia mais do que ouro. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim primícia. Primícia, isso é uma semente. Para mim, um bolo pequeno, traze-me aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. Só experimenta milagre quem crê no milagre. Essa mulher, se ela não entregasse o dela, ela ia ter mais uma refeição e ia morrer. Se aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, guardasse para ele 5 pães e 2 peixes, ele ia estar com o bucho cheio aquele dia. Mas como ele resolveu entregar na mão do Senhor, ele leva para casa 12 cestos cheios de pães.
Aquilo que está na sua mão é só o que está na sua mão. Mas aquilo que você traz para o altar, multiplica no teu bolso, porque o altar santifica a oferta. Então nós vivemos um tempo em que a gente pode confiar no dinheiro ou pode confiar no Senhor. O dinheiro é algo absolutamente espiritual. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Deus diz: você não pode servir a dois senhores. Você vai amar a um e vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma entidade que era adorada, era um ídolo de Canaã famoso. E as pessoas prestavam um culto a ele para ficar ricas. Hoje, as pessoas organizam a sua vida em torno do dinheiro. Mamon é o único espírito imundo denunciado por Jesus. Ele não fala de mais um nem outro. E você vai ver que em Mateus 12, em Lucas 11, há uma referência a Beelzebu, mas quem faz são os fariseus. Quem chama Jesus de filho de Belial são os fariseus. O único demônio denunciado por Jesus é o dinheiro. E as pessoas organizam a sua vida em torno do dinheiro. Eu recebi uma promoção, eu vou morar lá não sei aonde, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Ele vai ver a casa, ver o colégio para as crianças. A última coisa que ele escolhe para ver é a igreja. Ele está preocupado com o dinheiro, mas não está preocupado com o quê? Com a vida espiritual dos seus filhos. E essa janela perigosa de sair de uma igreja para outra acaba ferindo quem não devia ferir. Tem gente que é movido pelo dinheiro. Tem gente que diz: não vim no culto porque eu tinha que trabalhar. Tem gente que o coração dele é um coração egoísta e avarento. Ele é incapaz de partilhar o que tem. Ele não consegue partilhar o pão com aquele que tem fome. Tem gente que ainda acha que o dinheiro é uma questão absolutamente natural, que não há nenhuma influência espiritual. Mas pelo contrário, Jesus está dizendo: você vai amar um e vai odiar o outro. Quem aqui odeia o dinheiro? Levanta a mão aqui, quem odeia o dinheiro? Jesus diz: você vai odiar um, você vai amar o outro. Ai pastor, como é bom ser pobre. Como é bom morar naquele puxadinho, sabe, que meu cunhado deixou fazer no fundo da casa dele. Como é bom assim não ter um plano de saúde. Como é bom, eu vou 4 horas da manhã para a fila do SUS, é bom, eu fico evangelizando. Faço um monte de amigos ali, pastor. Você vai se dedicar a um. E Deus avisa, você vai desprezar o outro. José, filho de Jacó, ele é vendido por causa de dinheiro. Quando o pai coloca a capa sobre ele, ele está dizendo: ó, esse aqui vai receber a porção dobrada. A porção dobrada é um direito do filho primogênito. Ele é o 11º filho. E ele está dizendo para todos os outros que vieram, para Rúben, que já tinha feito uma lambança, para Simeão, para Levi, para Judá, e para todos, ó, não é você, ele é que vai receber. Ele recebeu a capa. A capa era um sinal da bênção de Deus. Você lembra quando Saul rasga a capa? Samuel diz: assim também o Senhor rasgou o reino da tua mão e deu para outro. Você lembra quando o profeta Aías rasga a capa diante do rei Salomão e diz: olha, porque você desprezou minha palavra, eu estou tirando o reino da tua mão e estou tirando da mão do teu filho e estou entregando a alguém que vem depois de você. Por que o filho pródigo sai de casa? Por causa de dinheiro. Por que ele volta para casa? Porque ele tem fome e não tem mais dinheiro. Por que Judas traz Jesus? Por causa de dinheiro. Tem pastores deixando rebanhos por causa de dinheiro. 2 Pedro, o livro de Judas, e 2 Pedro fala sobre gente que é movido pelo engano de Balaão. Balaão é alguém que vai amaldiçoar o povo de Israel, sabendo que Deus não iria abençoar. Sai da boca deles: eu não posso amaldiçoar aquilo que foi abençoado. Mas ele está movido, sabe por quê? Pela grana. Por causa de R$500 a mais, sai daqui e vai para lá. Não tem segurança, não dá segurança para o rebanho. Por causa de dinheiro. O dinheiro move isso, move o coração, e envenena a mente da pessoa. Você pega aí, abre na internet, quantos crimes são cometidos em torno do dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro é mau, mas a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
O dinheiro, gente, é capaz de roubar a tua atenção. Eu tenho aqui, ó. Quer ver eu roubar a tua atenção? Quem quer 100 reais agora? Agora. Pode levantar a mão. Estou falando de... Estou dando. Quem quer 100 reais? Vou botar aqui, tá bom? O primeiro que vier aqui vai ganhar os 100 reais. Quando eu falar já. Combinado assim? Quando eu falar já, o primeiro que vier aqui, Mateuzinho, 100zão para comer uma pizza no jogo do Coxa. Quando eu falar já, eu vou estar pregando aqui, o primeiro que vier aqui, pega esse dinheiro, é seu. Combinado assim? Gente, eu vou ficar pregando aqui, vai ter gente que vai esquecer da mensagem. Quando é que o pastor vai falar já? Deixa eu até botar isso no bolso de uma vez. O dinheiro é capaz de capturar a nossa atenção. E então a gente começa a achar que semear, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim: aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia, é capaz de fazer abundar e enriquecer você. Se você come a semente, o que você vai colher? Essa questão de colheita, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus não é limitado pela geografia. Assegure-se que havia muitas viúvas de Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva Sarepta da região de Sidom. Sarepta está distante do alcance do Senhor. A tua vida está distante do alcance do Senhor. O que eu quero motivar você, querido, é o seguinte: se você semear, você vai colher. Agora, gente que não experimenta a semeadura, gente que é desonesta com o Senhor, gente que diz assim: não, quando eu ganhar aquela grana, aí eu vou comprar os ar-condicionados da igreja. Quando sair aquele dinheiro que eu estou esperando, quando sair aquela herança da minha sogra, que não morre porque ela tem uma saúde de ferro, quando eu receber aquela causa na justiça, então eu vou lá e entrego para o Senhor. Vou dizer uma coisa para você: se fiar no pouco, e sobre o muito te colocarei. Quem não é fiel no pouco, não vai chegar no muito nunca, never. Quando nós falamos sobre isso, a gente tem que entender que Deus, Ele vela e Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Essa é uma palavra muito dura no coração de alguém que ele ou é avarento, ou ele tem medo e não confia no Senhor. Ele fica pensando: será mesmo que Deus vai me dar? Deus não é limitado pela falência humana. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. É interessante como é que o homem incrédulo é incrédulo mesmo, né? Ele já está dizendo que não vai dar. Para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Quando se fala sobre, eu gosto de ligar esse texto ao texto da viúva Sarepta de Sidom, porque ela só tinha para ela. O menino só tinha para ele. A única coisa que limita a Deus é a semeadura. A semeadura é o limite para Deus. Ela vai e dá um pedaço daquilo que ela tinha. Ela pega o primeiro, a primícia, e entrega para o Senhor. Gente, Deus responde àquela mulher ou não responde? Por que Deus coloca na Bíblia uma história como aquela da viúva Sarepta de Sidom? Para ensinar a gente que nos tempos de miséria, nos tempos de falência, nos tempos de bancarrota, nos tempos de crise, nos tempos de engasgamento econômico, Deus continua sendo Deus. O nosso Deus, Ele fez milagres, e o período que Ele mais fez milagres foi um tempo que não dava nem para semear, o tempo que o povo de Israel estava no deserto. 40 anos chovendo pão do céu, 40 anos a água voltando da rocha, 40 anos e o povo comendo codorniz, que Deus fazia soprar um vento oriental e trazia para eles. Deus é um Deus, gente, que não é limitado por aquilo que eu não tenho. As pessoas que experimentam milagres são pessoas que experimentam fidelidade. Se você for fiel ao Senhor, entenda isso. Se você for fiel ao Senhor, você está semeando na sua própria vida a fartura que Deus quer te dar.
Quando nós falamos sobre semeadura, Deus não é limitado pelo que nós não temos. E disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Deus está pedindo assim: semeia teu único filho. Esse homem, olha o que Deus, por que Abraão é pai da fé? Ele semeia seu único filho. Porque se você tivesse 10, é interessante esse texto, se você seguir, quando chega no pé do monte, ele manda o jumento e os 2 moços ficarem lá embaixo. Só sobe ele e o menino, por quê? Vai que lá em cima ele muda de ideia. Não, Deus, não vou te oferecer meu filho não, eu vou te oferecer um jumento. Eu vou te oferecer 2 escravos pelo meu filho. Ele sobe com um único filho. É lógico que Deus estava provando ele. E quando ele pega o cutelo para matar o garoto, Deus fala: não faça isso. Agora sei que o teu coração é íntegro. E porque você não poupou, diga poupou. Poupar é poupança. Você tem poupança? Porque você não poupou o teu único filho. Olha para o céu e tenta contar as estrelas, porque essa semeadura aqui vai fazer de você pai, não é de um não, pai de nações. Pai de nações. Deus não é limitado pelo que nós não temos. Gente, eu já passei por situações financeiras horríveis. Eu passei por isso. E eu aprendi a colocar na mão do Senhor aquilo que é primícia. Eu já passei por situações de entregar para o Senhor aquilo que eu... É interessante isso. Deus não manda fazer isso. Não manda. Deus não manda fazer isso. Mas eu fiz pela fé. Eu estava lendo Ana. E Ana, ela está chorando e jejuando diante do Senhor. Havia ali ela o ventre dela não gerava filhos. E ela era esposa de Eucana e tinha uma mulher muito ruim, Penina, que ficava zombando da desgraça dela. Naquele tempo, não ter filhos era sintoma de maldição. Porque quando Deus abençoou o homem, ele o abençoou e diz: multiplicai e sede fecundos. Mas ela não tinha filhos, ela jejua e diz: se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Ela está dizendo: eu não tenho, mas se Deus me der, eu entrego ao Senhor. Tem gente que faz promessa aí: se Deus me der um carro, eu vou usar ele na obra. Tem gente que faz esse tipo de promessa. Aí quando tem o carro, não, hoje não pode andar no meu carro porque está chovendo, vai sujar de lama. Não tem gente que faz essas promessas tolas? São assim, promessas de Jacó: se o Senhor guardar a minha vida, eu vou devolver o dízimo de tudo para o Senhor quando eu voltar lá de Padã Arã. Aqui, o que acontece é algo diferente. Ela oferece a Deus aquilo que ela não tem. Eu passei por uma situação, estava comprando uma propriedade, tinha lá sempre aquela bendita semestral. Você já passou por isso? A semestral? E eu precisava de um valor, e eu não tinha esse valor, mas eu tinha o dízimo daquele valor. E eu me lembro de ter pegado, nem falei com o Fabíola, senão eu podia enlouquecer. A Fabíola não tem dificuldade nenhuma. Na verdade, eu já falo para ela assim, ó, de tudo que vier às nossas mãos, você já é capaz, ela já deve ter, você já levou lá? Ela fala assim: de tudo que vem, já pega e já entrega o dízimo, que você já controla melhor do que eu. Ela mesmo faz isso. Ela não me deixa errar com o Senhor. E eu peguei aquele valor, o dízimo daquilo que eu precisava, eu fui lá e entreguei ao Senhor. No domingo, e eu precisava pagar essa conta no meio da semana. Sabe quando vence o boleto? É aquilo ali. Gente, eu peguei aquele boleto e eu falava: Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder, eu sei que o Senhor vai me responder, eu sei que o Senhor vai me responder, eu sei que o Senhor vai me responder. É fé. Gente, eu fui para o banco, no finalzinho, o banco fecha 4 horas, eu estou lá tirando o extrato para ver se entra alguma coisa, não entra nada. Gente, eu entrei na fila do banco. E quando eu entrei na fila do banco, tá lá a moça, você sabe quando passa aquela autenticação mecânica? Eu com uma vergonha, sem dinheiro, mas com cartão, e sem dinheiro com um boleto. Quando eu chego para pagar, o moço: o que é para pagar isso aqui? Eu falei: qual é a desculpa que eu vou dar? Olha como é que é, a gente faz a oferta, a gente clama ao Senhor e a gente fica incrédulo na hora do milagre. Quando ela passou meu cartão, fez...
Eu falei, Deus, será que eu tinha um limite aí? Eu não sabia. Eu falei, tá tudo bem? Ele, tudo bem, tá pago. Eu falei, só pode conferir? Não, tá pago. Gente, o que aconteceu? E eu fui para casa, e eu cheguei em casa, o telefone toca. Quem era? Minha mãe. Minha mãe me chama de Juninho. Ela falou assim, oi Juninho, tudo bem? É só para te avisar. Saiu lá o espólio do vovô, e eu troquei o carro do Marcelo, eu troquei o carro do Marcos, meus irmãos, troquei o carro do Beto. E para você, como você já tem um carro bom, eu fiz um depósito na sua conta. Você fez quando, mãe? Agora. Eu falei, ô mãe, e você estava fazendo esse depósito desde quando? Era desde semana passada, mas eu só pude hoje. São colheitas que você tem quando você semeia. E eu não estou aqui orientando a igreja a fazer nenhuma maluquice, mas eu estou aqui dizendo para a igreja que vale a pena ser fiel. Existem respostas de Deus. A dúvida diz, não vai dar, é o último pão. Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. Para quem está passando por problema financeiro, às vezes parece que Deus pede mais. Mas tem gente que não passa por nenhuma dificuldade financeira e continua retendo aquilo que é do Senhor. Existe bênção no altar, existe bênção na semeadura, existe bênção, existe colheita. Tem gente que semeia a vida no meio da morte. Vês, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Lucas capítulo 6, verso 38, é um texto muito famoso, em que Deus nos diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Ele está falando de outra semeadura, ele está falando da semeadura do perdão e da compaixão. Ele está falando o seguinte, que pessoas que julgam e condenam, são pessoas que serão julgadas e também serão condenadas. Então, cuidado com você que julga, porque aquilo que você está semeando, você vai colher. A Revolução Francesa tem um nome interessante, entre reis e rainhas, entre Luís XV e entre aquela austríaca dos Maria Antonieta. Tem um homem chamado Robespierre. É um homem que implantou e semeou um regime de terror na França. E ele matou um monte de gente na guilhotina. Como é que ele morreu, gente? Na guilhotina. Porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquele que vive pela espada morrerá. Quem semeia vento, colhe tempestade. A semeadura é uma lei espiritual. Uma escolha, eu ou Deus. Quando eu vou semear, eu tenho que escolher. Ou eu ou Deus. Será que Deus quer meu último punhado? Deus em tempo de seca pede água, em tempo de fome pede pão. Não tema, não tenha medo, não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. Ele vai falar isso para uma mulher que não era crente. Na verdade, ela era crente, ela não era judia. Ela era uma mulher alheia, divorciada, vou dizer assim, das promessas de Deus que valiam para o povo de Israel. Mas ela creu, e ela foi abençoada porque ela creu. O que a Bíblia está dizendo? Para a gente que diz, não, isso é coisa de judeu. Não, isso é coisa de quem tem fé. Porque quem tem fé semeia, e quem semeia colhe. Eu posso confiar na palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, a farinha, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confiaria. Os momentos em que nós experimentamos maior fidelidade, foram momentos também que nós experimentamos maiores colheitas. Congreguei numa igreja em que nós construímos um templo novo. A nossa igreja era pequenininha, assim como se fosse apenas 1/3 dessa aqui. 1/3 dessa igreja aqui. Então a gente se espremia, era mais ou menos 1/3 isso aqui. A gente se espremia, 250 pessoas, a igreja foi crescendo. Aí tinha o culto da manhã, tinha o culto da tarde, tinha o culto da noite. E o pastor falava assim, ó, por favor, quem vem de manhã, não venha à noite. Por favor, não venha.
Porque não dava para colocar todo mundo. A gente tinha um anexo, uma casa do lado que nós compramos, e colocamos então um telão. Tinha gente que vinha e tinha que participar do culto do lado de fora. Então a igreja se moveu para construir. E não foi feita nenhuma campanha. A campanha era a fidelidade. Aliás, o pastor falava assim, ó, o desafio é, você traz o dízimo, e no valor do dízimo você traz uma oferta. Então, quer dizer, a pessoa trazia o dízimo, que é 10%, e trazia mais 10% de oferta. Gente, a igreja, num tempo de crise, era um tempo que a gente ouvia falar de um monte de gente desempregada. Não tinha desempregados na igreja. Nós experimentamos construir um templo em 14 meses. Um templo para 1.500 pessoas. Um templo lindo. Por quê? Porque o povo ousou crer e não duvidar do Senhor. Você pode confiar na palavra de Deus? Pode. A palavra de Deus é rocha e ela não muda. Mas o alívio só vem para quem confia. Ela fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. O que a gente deve aprender é que Deus nunca pede mais do que promete dar. Deus não quer que você fique com menos. Deus não quer que você fique pobre. Deus não quer te esfolar. Deus não quer te espoliar. Deus não quer destruir, não quer te arrasar. Tem muita gente que não vê problema nenhum em ir lá e pagar um almoço de 100, 200, 300 reais com a família. Aí quando chega na hora de dar 10, 20 reais no Vale de Sal Grosso, é caro. Tem gente que não vê problema nenhum em ter um sapato, um tênis que custa 800 mil reais. Quando a gente fala de ajudar os missionários, fala, não, eu não tenho dinheiro. Tem muita gente que gasta mais do que deve, se mete num monte de dívida de cartão de crédito e depois diz, Deus, é Deus que não está me dando dinheiro. Na verdade, ele é desorganizado. Na verdade, ele joga nas costas largas de Deus a responsabilidade que é dele. O nosso Deus é um Deus que dá uma palavra que você pode confiar. Agora, o nosso Deus é um Deus que estabelece regras para a gente. Ele diz, se você quer ser feliz, existem regras. Regras de semeadura abundante. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá, dá um sorriso assim, com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia com abundância, vai colher com fartura. Semeou pouco, vai colher pouco. Semeou nada, não vai colher nada. Pastor, eu não estou semeando e estou colhendo. Pode esperar. Pode esperar, que a tua batata está assando. Isso não é ameaça do pastor. Isso é um alerta bíblico. Isso é uma palavra de Deus. Para mim e para você. Pastor, eu estou semeando e a colheita não está vindo. Aguarde, ela virá. Porque o nosso Deus é um Deus que abre janelas dos céus. Existe uma promessa dele que não vai ser retirada. Existe uma promessa dele que não vai ser excluída. Quando Pedro tinha problemas para pagar imposto, Deus fala assim, pega a tua vara, pesca um peixe. Quando você pegar o peixe, você vai tirar uma moeda da boca do peixe. Olha que coisa. Tem gente que fica impressionado, olha, Deus tirou uma moeda de ouro da boca do peixe. Eu fico impressionado, é com o peixe. Porque aquele peixe devia estar sofrendo com aquela moeda engasgada na garganta dele. E Deus tirou tanto problema do peixe, como o problema de Pedro. Falou assim, vai, paga o teu e o meu imposto. Uma vez eu preguei sobre isso na igreja, o irmão chegou e falou assim, pastor, gostei dessa mensagem aí do peixe. Eu tenho que pagar uns impostos. Eu vou pegar uma vara, mas eu quero pegar uma baleia com a boca cheia de peixe, de ouro, porque o que eu devo aqui é um absurdo. É interessante que as pessoas que experimentam Deus, experimentam a obediência a Deus, são pessoas que experimentam colheitas fartas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar em nome de Jesus. Eu deixei o momento de dedicação de dízimos e ofertas para o final propositadamente, para mover o seu coração.
para que Deus falasse com você. São rigorosamente, e eu gosto de terminar o culto na hora, são 11h30, e eu quero orar por vocês. Eu quero convidar você a não deixar de participar da semeadura do reino de Deus. Eu quero convidar você a não deixar de participar do altar do Senhor. Eu quero convidar você a não deixar de participar da bênção de Deus na sua vida. Depende de você. Deus, Ele ama ao que dá com alegria, não por obrigação ou constrangimento, mas aquele que dá com alegria. Semeadura é algo que depende de você, mas a colheita vai ser obrigatória. Semeou pouco, vai colher pouco. Semeou muito, vai colher muito. Muita gente tem sido alcançada pela internet. E muita gente, nós temos pessoas aqui na igreja que dizem assim: pastor, eu sou membro aí da Igreja Batista do Bom Retiro à distância. Tem um irmão que coloca assim: eu sou membro EAD. E tem mandado para a igreja, tem trazido, tem depositado na igreja dízimos e ofertas. Eu tenho orado pela sua vida. E assim como eu tenho abençoado o rebanho aqui em Curitiba, eu também tenho abençoado a sua vida. Você pode participar. Em breve, nós teremos um aplicativo aqui, que todas as pessoas que estão fora, que não estão presentes, gente de outro país, vão poder participar da obra do Senhor. Nós estamos fazendo uma grande obra aqui. Nós queremos que essa igreja seja um lugar de acolhimento para todos os povos, que seja um lugar de bênção para todas as pessoas. Ontem nós recebemos uma senhora, alguém me avisou: pastor, veio uma senhora pedindo socorro aqui no sábado. Nós estamos envolvidos aqui com o Ministério da Maturidade, e nós depois veio no Ministério dos Jovens também. Nós precisamos de gente aqui, precisamos de espaço, e você pode contribuir, pode ajudar. Então, a gente está mandando para você, pastor Alan, você pode mandar, pastor Alan está mandando agora para você o número da conta da igreja. E Deus, Ele não está preocupado com a tua fortuna, Ele está preocupado com a tua fidelidade, só isso. Deus ama quem dá com alegria, não com constrangimento, amém? Nós agora vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas e dedicação de bens. Você é livre para dedicar ao Senhor, e você é livre para viver a vida de semeadura e de colheita que Deus colocou no seu coração, amém? Vamos sair do lugar, vamos trazer seu dízimo, sua oferta. Quero chamar aqui pastor Alan. O Christian está aqui na direita, e tem alguém lá no fundo também, Christian? Lá na esquerda também tem. Se você quiser, pastor, eu quero passar o cartão. Pronto, passa lá nas máquinas à direita e à esquerda, e você vai poder semear. Vem aqui, sai do seu lugar, todos, traga a sua família também. Vamos orar um pelos outros em nome de Jesus, e vamos abençoar aqui toda a oferta no altar em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Marcos, que me ajude, pastor Alan também, que me ajude. Vamos orar juntos. Cada um de nós vai orar um pouco. Se você está passando por uma situação econômica difícil, vem aqui à frente. Se você quer uma porta de emprego aberta, vem aqui à frente. Você não tem nada, pastor, não tem nada para ofertar, não tem problema. Traz então um envelope vazio e coloca teu coração dentro desse envelope. Participe do altar do Senhor. Se você, pastor, eu quero orar pela minha família, eu quero pedir um milagre, vem aqui também, porque é diante do altar que a gente recebe alguns milagres do Senhor, amém? Vamos lá. Eu vou esperar todos aqui ainda sacrificarem. Vem aqui, pastor Marcos e pastor Alan. Nós vamos orar pelo povo, vamos orar por quem está sofrendo. Tem gente, vem cá, pastor Alan, fica aqui perto de mim. Tem gente que está lá, que está sofrendo. Tem gente que está fora da igreja, que está passando dificuldade. E a palavra de esperança que é pregada nesse altar alcança as pessoas, e a oração também. Deus é Deus do longe e Deus é Deus do perto. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus, e nós vamos orar lançando uma palavra de bênção sobre a sementeira de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Senhor, amado Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã, Pai, que vem esclarecer nos nossos corações, ó Pai, com relação à fidelidade que o Senhor tem para conosco, e a fidelidade que nós também, como filhos Teus, Pai, temos para com o Senhor. Queremos abençoar, liberar uma palavra de bênção agora, Pai, nesse altar, sobre a sementeira dos Teus filhos, Pai. Tudo que os Teus filhos têm semeado, Senhor, eles têm decidido aqui nesse altar e têm liberado uma palavra, Senhor, que estão dizendo que eles confiam no Senhor. O Senhor é a confiança deles, Pai. Eles estão depositando a confiança e a esperança deles no Senhor, Pai. Não são nos bens, não são nas coisas materiais, não é no mamon, não, Pai. Nós confiamos e decidimos esperar e confiar
naquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, Pai, e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, daquilo que vem nas nossas mãos, ó Pai, e é com alegria, Senhor, é com muita alegria que nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, e tudo vem do Senhor, tudo vem da Tua boa mão, Pai, sobre as nossas vidas, inclusive a semente que semeamos agora aqui nessa manhã, nesse altar, Pai, em nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Nós liberamos uma palavra de bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Não vai faltar nada, não vai faltar nem coisa pequena, nem coisa grande, porque o Senhor é o Deus que cumpre, Senhor, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa história, Pai. Abençoe a Igreja Batista do Bom Retiro, Pai. Nos dá um coração generoso, Pai, um coração inclinado, Senhor, a ofertar realmente uma oferta pacífica no altar do Senhor, Pai, que seja uma oferta que venha do nosso coração, Pai, porque o Senhor é bom sobre as nossas vidas, Pai. Pai, pessoas que estão aqui, Pai, desesperadas, pessoas que nos assistem pela internet, Pai, que precisam de uma resposta do Senhor, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão falidas, pessoas que foram à bancarrota, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que olham pela situação financeira delas e não veem resposta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essas vidas, Pai, em nome de Jesus, que elas entendam realmente o princípio da fidelidade a Deus, da fidelidade ao Senhor. Eu quero abençoar cada uma dessas vidas, Pai, e liberar uma palavra de bênção sobre esses corações, sobre essas vidas. Abre as portas, Pai, do céu, abre as janelas do céu, Senhor, como está na Tua palavra, e derrama da Tua graça sobre essas vidas. Aqueles que precisam do emprego, Senhor, que estão desempregados, Pai, que eles possam achar uma recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Eu abençoo essas vidas, Pai. Eu abençoo esses recursos que foram lançados aqui nesse gasofilaço, Deus, em nome de Jesus. O Senhor continue dando sabedoria a essa igreja, Pai, para administrar esses recursos, Pai, realmente com sinceridade, mas principalmente com lisura, Deus, em nome de Jesus, com transparência, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a fé de cada um, nossa firme confiança no Senhor. Às vezes caminhamos por caminhos que a gente nem sabe por onde o Senhor tem conduzido, não vemos o futuro, não sabemos por onde andar. Queria colocar essa confiança no Senhor, que o Senhor possa estar restabelecendo a nossa fé. Hoje mesmo pela internet uma pessoa escrevendo ali que eu não tenho mais fé. Não é verdade, ela estava acompanhando o culto. Há ainda uma esperança de fé. Se você está aqui hoje, você não perdeu a fé. Você tem, ainda que seja um resquício de fé, você tem. Eu queria colocar essa fé nossa diante do Senhor. Que essa fé seja resplandecida, possa ser demonstrada através da porção sacudida do Senhor, provendo sobre a sua casa. Que essa fé possa ser restabelecida nos relacionamentos sobre a sua casa, nos relacionamentos que você tem colocado diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa. Vamos orar? Senhor, queria pedir que o Senhor esteja nos abençoando, renovando a nossa fé, restabelecendo, reacendendo a chama da alegria de pertencer ao Senhor, de confiar plenamente no Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa família, abençoando o nosso trabalho, abençoando o nosso ministério, de tal modo que a nossa confiança esteja no Senhor. Ainda que nós possamos eventualmente caminhar sem saber exatamente para onde o Senhor vai nos conduzir, nós tranquilamente cumpramos a sua vontade, cumpramos o seu querer sobre a nossa vida. Que seja onde for que o Senhor nos levar, é o melhor lugar para a nossa vida. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, dando a nós a tranquilidade de confiar no Senhor, apresentando sobre o Senhor aquilo que precisa ser também mudado, aquilo que nós precisamos deixar de confiar, talvez um pouco mais, deixar de confiar em nós mesmos, deixar de confiar no nosso talento, ou como vimos hoje, deixar de confiar na nossa carteira. Que nós possamos em todo o tempo ser dedicados ao Senhor, voltados ao Senhor, voltados ao seu querer. Que o nosso recurso financeiro, a nossa família, o nosso ministério sejam ferramentas para te servir ainda mais, te servir de um modo mais sincero, mais honesto, mais verdadeiro. Renova a nossa fé, reacende a chama da nossa fé, nos mostra de novo o primeiro amor, nos resgata de qualquer incredulidade que nós possamos ter nos depositado, seja na nossa confiança, seja na nossa capacidade financeira, que nós possamos depender plenamente do Senhor. Restaura sobre a nossa vida, a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Você acabou de sacrificar no altar. Tem gente que ficou ali fora, que já sacrificou esse mês ou vai sacrificar
mas confia que Deus recebeu, como recebeu a oferta de Noé, que subiu como um cheiro suave, e o qual Deus respondeu: haverá sempre cega, haverá sempre colheita para aqueles que semeiam. Amém? Deus abençoe a todos.